Para muitos, a equipe de competições mais importante de nossa história. O Willys durou, se eu não estiver enganado, uns de 8 para 10 anos. E era uma equipe muito bem organizada. O Greco, que era o chefe de equipe, muito bem organizada, bons carros de corrida. E eu acho que a Willys foi, naquela época, com certeza a melhor equipe. A Willys começou graças ao piloto Christian Heinz, que convenceu a montadora de formar uma equipe para brigar com a Wemag nas pistas. Mais tarde, com o falecimento de Christian Heinz em Le Mans, seu assistente Luiz Antônio Greco assumiu o cargo de chefe de competições da Willys. A seguir, a história da Willys e de Bird Clemente, o primeiro piloto profissional do Brasil. A Willys é um caso à parte no automobilismo brasileiro, né? Porque a Willys é a fonte, né? A Willys é a fonte. Porque a Willys era uma fábrica que tinha um produto muito fácil para o Brasil, que era a linha Jeep, e era um braço da Kaiser. O Kaiser era um empresário forte americano, e a Kaiser mandou para o Brasil o William Max Pierce, que era um herói de guerra, um aviador. Eles mandaram vir os Renault para fazer concorrência para a Volkswagen, e pelo entusiasmo do presidente da Willys e influência do Mauro Salles, que era o seu mentor, o seu conselheiro, e ele ouvia muito Mauro, eles trouxeram para o Brasil a fábrica dos Alpines. Então montaram um departamento da Willys aqui, usando os Interlagos, em especial os Berlinettes e os Gordini, que foi um produto muito apropriado. E com esse equipamento é que se formou no Brasil, na minha opinião, a maior academia de pilotos que lançou nosso país pro sucesso que nós tivemos internacionalmente. Porque a equipe Willys, ela era eu, o Luizinho, o Ilcinho, o Carol, o Moco, José Carlos Patti, e o Chiquinho Lameirão. E logo em seguida veio o Emerson Fittipaldi. E ela foi montada, inclusive uma coisa curiosa, que quando o Christian Heinz morreu, o Greco assumiu, que ele que contratou, ele que juntou toda essa turma, e ele era o secretário do Christian Heinz. E o Christian Heinz, quando morreu, foi quando o Greco precisou, me contratou. Primeira vez que um piloto ganhou um salário no Brasil fui eu, e nós montamos aquele time maravilhoso. Então, daqueles 7, de uma forma ou de outra, 5 chegaram na Fórmula 1, né? E assim foi a Willys. Eu acho que a Willys foi a grande academia de pilotos do Brasil, porque ali foi a fonte. Direta ou indiretamente, os maiores nomes da época passaram pela Willys. Porque antes da Willys, o corredor brasileiro não tinha prestígio nenhum na Europa. Você tirava Chico Landi, mais um ou dois que deram alguns espirros na Europa, nós não existíamos. E depois do Emerson, eu me lembro que teve uma época que eu ajudei o Piero Ganser na CBA, e o Emerson estava nos Estados Unidos na Fórmula Indy, vencendo em Indianápolis, sendo campeão da categoria e tal. Nós tínhamos brasileiros, o Nelson Piquet disputando o campeonato mundial com o Ayrton Senna. Nós tivemos, era o Roberto Pupo Moreno, campeão mundial de, acho que naquela época era a Fórmula 3000. Na mesma época, Raul Boesio, campeão mundial da Portugal. Eu sei que os brasileiros teve um momento que os brasileiros estavam ganhando tudo, entende? Então é isso, poxa, isso tudo, a sementinha lá, saiu daquele canteirinho que se chamava Equipe Willys. Bird Clemente viveu a época de ouro do nosso automobilismo. E ele explica como se guiava naquela época. O cara tinha que ter carta de motorista para poder legalmente guiar um automóvel. Como é que ele podia participar de alguma coisa guiando um automóvel se não tivesse autorização? Hoje, por exemplo, o cara pode guiar o kart, ele tem uma legislação já que permite, tal. Então,
que acontece? Com os problemas de segurança que nós tínhamos, que nem cinto de segurança a gente tinha, né? A gente só podia começar depois de 18, 19 anos. E o pai não quer ser teu cúmplice, a não ser que ele fosse meio louco, porque o cara não quer pôr o filho dele na máquina de moer carne, né? Porque, na verdade, era um risco muito grande, né? Nós éramos obstinados para guiar automóvel. Então, no meu caso, já disse, meu pai fingia que não sabia, eu fingia que enganava ele. Mas durou muito pouco tempo. Até o dia que o meu nome saiu no jornal, mas não teve jeito aí. Temos que destacar que duas fábricas que já de início implantaram o seu departamento de competições foi a Willys Overland no Brasil, que representava os Renaults franceses, e também a equipe Vemag, que era o fabricante do DKV. São duas organizações que apostaram no automobilismo como forma de mostrar ao público que eram produtos resistentes, que eram produtos adaptados às nossas condições de uso, e aí se deflagra efetivamente o início de pilotos do ponto de vista profissional. Essas duas fábricas realmente são dignas de destaque, e na Willys, com a presença de Christian Heinz, um piloto jovem e extremamente promissor, também se cria o departamento de competições, que posteriormente, com o falecimento lamentável dele em Le Mans, Greco é que assume essa dimensão e estabelece um nível extremamente competitivo. Dentro desse quadro que se encenava de carros de cilindrada um pouco menor, também tivemos a Simca e a Fenemé, que fabricavam o produto Alfa Romeo. O Gordini era o produto que a Willys tinha para concorrer com o Volkswagen. O Volkswagen sempre foi, é até hoje, um Jeep de luxo, né? O problema do Mauro Salles era vender os Gordini, fazer propaganda, né? Então como é que vamos vender Gordini? Então inventaram o cirquinho. Então eu falei, olha, quando não tem corrida, nós vamos fazer acrobacia, vamos fazer show no interior aí do Brasil. Então quando não tinha corrida, ia eu, o Luizinho, o Greco e o Schmidt, e eu e o Luizinho fazíamos acrobacia. Só não andava em duas rodas, porque a Bernetta era desse tamanho, para andar em duas rodas tinha que pôr uma roda na porta, né? Senão não dava. Aí o Mauro, no segmento da promoção de venda do Gordini, o Mauro bolou, vamos fazer o recorde brasileiro de resistência, o recorde mundial de resistência. A Willys mandou asfaltar o anel externo de Interlagos, que Interlagos só foi tocado num recapeamento pela Willys depois de tanto tempo, de 1940, só nesse momento, foi recapeado o anel externo, foi escolhido na linha de montagem aleatoriamente um carro, foi na linha de montagem, o cara falou, é esse aqui, tira da linha de montagem, entendeu? Tirou, todas as autoridades, todo mundo presente, todo mundo com um estilete de aço assinou aquele carro, tá? A velocidade máxima do Gordini, eu não tenho certeza absoluta, mas deve ser qualquer coisa, 116 ou 118 km por hora, tá? E nós em 21 dias andamos 51 mil quilômetros e fizemos a média de 97 km por hora. Isso incluindo as paradas para pôr gasolina, incluindo a capotada que eu dei no carro, que tivemos que perder muito tempo para fazer aquele carro. E foi muito legal. E esse foi muito importante para nós, porque a Marreco foi uma coisa maravilhosa para a nossa história. Até eu acho que foi esquecida, ninguém sabe disso. Devia ser muito mais divulgado. E o recorde mundial foi feito pelo Greco, nosso chefe. Era eu, Wilson Fittipaldi, Moco, José Carlos Patti, Vladimir Costa, Danilo de Lemos, Chico Lameirão, Carol Figueiredo, Geraldo Meirelles. Eu devo estar esquecendo alguém, né? Alguém vai ficar bravo comigo, porque é muita gente. A seguir, recordes que marcaram o nosso automobilismo.